Olá, meu amigo e amiga. Uma das maiores distorções que esses extremistas de direita conseguiram disseminar aqui no nosso país é que os grandes veículos de comunicação são contrários a eles. Os meios de comunicação favorecem a esquerda e agora, como a gente viu ontem, com as infames declarações do conselheiro de Flávio Bolsonaro, o senhor Paulo Figueiredo, esse criminoso foragido aqui no nosso país, condenado aqui no nosso país também e devedor aqui no nosso país, enfim, a criatura ganhou aí vários espaços em debates nacionais por ter ofendido de uma maneira absolutamente chula, desrespeitosa, uma forma grotesca, tendo chamado ali várias jornalistas de prostitutas. E para dizer o mínimo, tá? E aí ele não foi uma palavra solta no ar, foi uma coisa absolutamente ofensiva. E aí o seguinte, há quem defenda essa criatura como sendo um direito da liberdade de expressão dele. Olha, no Brasil todo mundo tem direito a expressar qualquer opinião. Só que as pessoas têm que ser responsabilizadas por aquilo que falam. Se você expressa uma fala que agride a honra de uma pessoa, você destrói a vida de uma pessoa, você destrói uma empresa, destrói um produto, destrói um serviço, enfim, você tem que ser responsabilizado, porque se você falou falsamente, você quis fazer isso não pode passar de uma forma impune. No entanto, esses criminosos que estão fora do nosso país, eles ainda estão tendo algum tipo de salvo-conduto, porque eles agridem as pessoas, eles destroem a reputação das pessoas, eles tiram a tranquilidade das pessoas e não podem ser demandados porque eles estão em outro território. Daí, as pessoas que se sentem atingidas buscam a justiça. O que a justiça pode fazer? Mandar tirar do ar, mandar bloquear. E aí eles fazem isso, e aí a gente recebe outra onda de pessoas dizendo: estão ferindo a liberdade de imprensa. Vejam só, ou a liberdade de expressão, vejam só como é que nossa luta nesse ano é uma luta que vai para além de uma disputa eleitoral, de uma luta ali de posições políticas. É uma luta civilizatória, porque essa gente da extrema-direita, eles estão rebuscando, ou tentando trazer para uma realidade brasileira, comportamentos que já foram condenados há mais de 200, 300 anos. Essa gente está voltando a defender o fim do voto feminino. Gente, é um negócio absurdo. Fica aí uma questão muito importante para a campanha da esquerda, a campanha do presidente Lula e de todos os governadores, deputados e senadores, como uma dica muito importante, o fato de defender pautas que digam respeito ao povo brasileiro, como, por exemplo, o fim da jornada 6 por 1. Esse debate não pode ser esquecido, gente, porque esses indivíduos anticivilizatórios, eles querem implementar a barbárie aqui no nosso país. E a gente tem que mostrar para a sociedade de que lado eles estão. Pessoas que defendem esse tipo de coisa, o fim do voto feminino, o fim de direitos da mulher. E no vídeo ontem de Paulo Figueiredo, ele legitimou a cultura de abuso de mulheres, né? Banalizando isso de uma forma tão violenta e colocando ali a jornalista Miriam Leitão como uma personagem que foi extremamente agredida por ele. Não basta só que as organizações que lidam com o direito de imprensa, as entidades de classe, façam seus repúdios, porque essa gente está pouco se lixando para repúdio. É muito importante fazer agora, nesse debate que nós estamos tendo no Brasil, a vinculação desse criminoso com a figura desse que está disputando a eleição presidencial, o senhor Flávio Bolsonaro. Porque eles defendem um conjunto de princípios ou de antiprincípios, e isso tem que ser denunciado. Quando o senhor Paulo Figueiredo ele fala essas aberrações todas, ele está apenas verbalizando aquilo que Bolsonaro já falou de algum modo, aquilo que Eduardo Bolsonaro já falou, aquilo que o bolsonarismo fala nas redes sociais de um modo em geral. Então, destruir essa campanha de Flávio Bolsonaro, encurralar essa figura, colocar ele na cadeia no final de tudo, é uma vitória civilizatória aqui no nosso país. Pois bem, eu vou conversar com vocês, trarei aqui alguns elementos muito importantes do que eu estou dizendo, mas é sempre fundamental, antes que eu me esqueça, convidar você que chegou agora no nosso portal e não é inscrito ainda, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui e venha participar do nosso portal, participe aqui dos nossos debates, comente ali junto com as outras pessoas aqui na seção de comentários, dê sempre o seu joinha, compartilhe os nossos vídeos, que você ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você, tá legal? E mais uma vez, muito obrigado a vocês que estão participando sempre no primeiro comentário aqui do nosso portal do José. Vocês estão se inscrevendo, vocês estão ajudando, porque vocês estão ajudando aqui com que a gente fique com cada vez mais musculatura para enfrentar aí essa montanha de grana, montanha de esquemas que tem aí nesse processo eleitoral de 2026. Olha, vou dizer para vocês, é muito gratificante cada pessoa ali que faz o mínimo de uma doação, que o site só permite que você faça a doação a partir de R$ 5, né? Eu queria colocar R$ 1 para todo mundo poder participar aqui direto.
Mas qualquer ajuda, qualquer participação está sendo sensacional, tá legal? Então, vamos seguir em frente aqui. Bom, começando com essa história aqui, né, gente? Essa inverdade que essa gente gosta de dizer, ela é facilmente desmontada. Quando eles dizem, a imprensa favorece a esquerda, assim. Gente, olha só. A mídia, ela tem várias formas de influenciar na opinião pública. Se ela omite informações, ela simplesmente cria um obstáculo para que a opinião pública tenha conhecimento de algumas situações e possa melhorar a sua compreensão de determinados assuntos. No entanto, quando eles jogam holofotes em cima de uma outra situação, eles iluminam aquilo e fazem com que aquilo fique no debate nacional. Isso era muito mais forte quando não se tinha rede social. Mas hoje mesmo com rede social, eles continuam a ter um poder avassalador. Veja só o que aconteceu ontem. O Tedros Adhanom, que todos nós conhecemos, né, o líder da Organização Mundial da Saúde, enfim, um personagem que ficou muito conhecido mundialmente por conta da atuação dele no período da pandemia e de outras atuações importantes também. Ele vem ao Brasil para receber uma medalha e vem também participar de um congresso mundial de infectologia, enfim, vai na Fundação Oswaldo Cruz, é recebido pelo presidente da República e não sai nada nos meios de comunicação. Sai aqui jornais em páginas muito específicas na área da saúde, enfim. Por que eles escondem isso? É uma coisa que não é digna de nenhuma menção, sobretudo os aspectos interessantes que teve essa história. Até os veículos de comunicação na Argentina estão falando disso que a imprensa brasileira não está falando. Por exemplo, aqui, o canal El Destape, eles colocou Lula, jogou, né, provocou uma corridinha contra o diretor da Organização Mundial da Saúde, o senhor Tedros Adhanom. Eles colocaram isso aqui, né, que eu coloquei para vocês ontem. Então, gente, foi muito interessante. O Lula brincou com o Tedros Adhanom, fez ali uma simulação de um atendimento dentário, né, nessas vans que foram equipadas para fazerem próteses com inteligência artificial, com impressora 3D, que a pessoa já fica ali rapidamente com a dentição recuperada. Enfim, e foi muito legal a cerimônia, mas nenhuma nota no principal jornal aqui no nosso país, Jornal Nacional. Isso não é uma forma de você esconder da população que estão acontecendo coisas muito importantes na área da saúde? Vou pegar aqui esse trecho aqui, só o Correio Brasiliense deu uma matéria um pouquinho melhor, né? Vamos pegar um trecho aqui. Lula. O que nós estamos fazendo aqui é um exemplo para o mundo. E a gente tem que ter orgulho de dizer: não existe no planeta Terra nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema único de saúde que funciona como funciona o nosso SUS. Tedros ainda elogiou a atuação do Brasil na Agenda Internacional da Saúde, citando o Acordo Global sobre Pandemias aprovado neste ano e a cooperação histórica entre a OMS e a Fundação Oswaldo Cruz. O diretor participou da entrega do dossiê que marca o início do processo de certificação internacional para a eliminação da transmissão de mãe para filho da hepatite B como problema de saúde pública no Brasil. O documento foi apresentado no Dia Mundial da Luta contra as Hepatites Virais. A visita de Tedros ao hospital ocorreu durante sua passagem pelo Brasil para participar da Conferência Internacional sobre AIDS. Ele ainda tem outros compromissos com o Ministério da Saúde, relacionados às estratégias de eliminação de doenças e fortalecimento da cooperação entre a OMS e instituições brasileiras. Gente, isso não é notícia, não? Isso não é para informar as pessoas que está acontecendo isso? Enfim, quando é que alguém viu o Bolsonaro em algum hospital, a não ser para fazer aquelas presepadas, para fazer autopropaganda, para fingir que estava morrendo, para despertar a comiseração pública, né? Então, essa é uma forma que os veículos de comunicação fazem para influenciar na opinião pública aqui no nosso país, porque a grande parte do povo brasileiro não fica sabendo disso, não está sabendo absolutamente nada que está sendo feito na saúde, que está sendo feito na educação, enfim. Por isso que eu sempre disse, isso aí poderia ser resolvido com lives de manhã cedo, né? Chover no molhado aqui, vocês sempre vão me ver falando isso, porque, gente, a comunicação é poder, né? Enfim. Tedros Adhanom, da OMS, recebe título de doutor honoris causa da Fiocruz e elogia a instituição, a Casa das Vacinas Brasileiras, né?
Então, enfim, foi que é uma coisa que é inacreditável o que os veículos de comunicação fazem. O Jornal Nacional não falou absolutamente nada, simplesmente ignorou o fato, enquanto há essa omissão informacional, nós temos uma ação direta, concreta, das grandes estruturas dos Estados Unidos contra o nosso processo eleitoral. Eles querem que Flávio Bolsonaro, o capacho deles, o traidor da nossa pátria, chegue até a presidência da República. E isso não é novidade para ninguém, né? Já era para a gente estar com remédios já contra esse tipo de coisa há muito tempo. Mas, enfim, vamos continuar aqui na batalha. Senadores americanos falam em conspiração contra a eleição brasileira. Felizmente, nos Estados Unidos, tem muita gente bandida, mas tem muitos democratas também, que enxergam que isso não é uma coisa que se faça. Pessoas que fazem uma resistência interna nos Estados Unidos, mas só que, infelizmente, a maior parte lá está vinculada à extrema-direita no poder, né? Consulado dos Estados Unidos de São Paulo convoca influenciadores anti-Lula. Planalto vê ação como novo gesto da direita em favor de Flávio Bolsonaro. Governistas apontam interferência dos Estados Unidos nas eleições brasileiras. Esse negócio super vexatório, né? O consulado dos Estados Unidos ter convidado uma série de influenciadores que era para não falarem, mas eles não aguentaram, alguns começaram a falar. E aí, quando a gente vê o perfil dos tais influenciadores que foram convidados para lá, é gente bandida também nas redes sociais. É gente que ajuda a disseminar esse tipo de situação. Por exemplo, ontem eu vi uma dessas influenciadoras defendendo o Paulo Figueiredo, que é um direito de expressão dele, é liberdade de expressão, o cara pode falar o que quiser. Sim, senhora, mas quando atinge a honra de uma pessoa, e como é que alguém pode fazer esse tipo de coisa protegido por um sistema que faz com que essa covardia possa ser disseminada e a senhora achar isso uma coisa razoável, achar uma coisa normal? Como é que pode uma senhora, uma mulher, defender alguém que defenda o abuso de mulheres, gente? É um negócio assim como, enfim, quase que como se fosse o normal você pregar esse tipo de castigo para uma mulher que você não concorde com alguma coisa, né? Enfim, é por isso que a gente está batalhando bastante. Paulo Figueiredo chama jornalistas de né? Pagas pelo governo. E aí aquela história, porque esses cretinos, aliás, deixa eu dar o perfil dele aqui, né? Conselheiro de Flávio Bolsonaro, Paulo Figueiredo, deve 5 milhões à União. Esse é o perfil do conselheiro do Paulo Figueiredo, né? Procurado, Paulo Figueiredo nega irregularidades, diz que foi autuado indevidamente pela Lava Jato. Ele fugiu daqui antes de ter qualquer tipo de problema político, gente, porque ele já era caloteiro, ele já era bandido estelionatário aqui no Brasil. E agora, claro, esses bandidos todos se unem lá ao senhor Flávio Bolsonaro e ao clã Bolsonaro de um modo em geral. Mas é impressionante como é que essas pessoas da direita, eles acabam defendendo sempre essas questões que nós achávamos que estavam superadas lá atrás. Isso é que é o mais chocante para todos nós. O mesmo Paulo Figueiredo que veio à tona aí defender que a mulher não sabe votar, enfim. O senhor Flávio Bolsonaro está vinculado a ele. O senhor Flávio Bolsonaro tinha que dar satisfações à sociedade se ele pensa igual o seu conselheiro ou se não. Não adianta se fingir de morto não, porque a gente vai denunciar aqui essa figura todos os dias, né? Gente, então, essa foi a atualização do nosso primeiro papo de hoje. Mais tarde a gente volta. Mande seu comentário para cá, trarei mais imagens, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a vocês que estão aqui ajudando a gente a caminhar nessa jornada de 2026, tá bom? Trarei mais notícias, porque agora ainda está no período pré-eleitoral, pré-campanha, né? Um grande abraço, até lá. Tchau!